Olá meninas, meninos, vamos aqui a mais um assunto hoje. Hoje nós vamos falar de dois grupos do reino vegetal, as briófitas e as pteridófitas. Então, só lembrando que o reino vegetal apresenta quatro grandes grupos, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então hoje nós vamos falar dos dois primeiros grupos, os menos evoluídos. Bom, as briófitas são plantas muito pequenas, que têm até 5 centímetros de altura. E essa pequena altura está relacionada com uma de suas características. Elas não têm vasos condutores, por isso não podem atingir um tamanho maior. Outra característica importante é que elas precisam necessariamente sempre viver em lugares úmidos, solo bastante úmido e sempre à sombra. Nós não encontramos briófitas preferencialmente expostas ao sol. Entre as briófitas, as mais famosas são os musgos e são as hepáticas. Aqui no nosso lado esquerdo nós vemos musgos, lembra que são plantas muito pequenas, com 5 centímetros em média de altura. No nosso lado direito, as hepáticas, também plantas muito pequenas, com esses 5 centímetros de altura em média. Esse corpo das briófitas, diferente dos outros vegetais, não tem órgãos verdadeiros. Mas o que são órgãos verdadeiros? Raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Então eles não têm. Porém, eles apresentam os rizoides, que fazem o papel da raiz, ou seja, fixam a planta ao solo e absorvem água e sais minerais. O cauloide, que faz o papel do caule, que faz a sustentação do vegetal acima do solo, e os filóides, que fazem o papel das folhas, ou seja, são os responsáveis pela fotossíntese. Aqui a estrutura básica de uma briófita. Então você vê o rizoide fixado ao solo, o cauloide, o filóide, né? Dos filóides, são vários filóides. Acima dos filóides, nós temos uma estrutura reprodutora dessas briófitas. Essa estrutura, ela produz grãos, chamados grãos de pólen, grãos de esporos, que são responsáveis pela fase assexuada da reprodução das briófitas. Esses rizoides, cauloides e filóides, então, não são órgãos verdadeiros, não tendo, assim, a estrutura de órgãos, como raiz, caule e folhas. Esses vasos condutores, eles transportam líquidos importantes dentro do corpo da planta, a gente chama de seiva bruta e seiva elaborada, mas eles não os possuem. Como eles não têm, as substâncias têm que ser passadas célula a célula dentro do corpo do vegetal. E esse transporte, ele é um transporte com baixa pressão, consequentemente, não pode atingir grandes distâncias. E isso justifica, evolutivamente, o pequeno porte desse vegetal. Além de baixa pressão, esse transporte também acontece de uma forma muito lenta, bem devagar, e, por causa disso, também o porte é bastante reduzido. Uma briófita não pode ter vários centímetros, porque as substâncias não atingiriam essas alturas mais elevadas. Então, justifica-se assim o pequeno porte das briófitas. Aqui, outra estrutura, né, outro desenho estrutural. Então, aqui a gente já diferencia a parte inferior, onde estão os rizoides, o cauloide e os filóides, é o gametófito, que é a parte da planta responsável pela reprodução sexuada, e na parte superior, o esporófito, que é responsável pela fase assexuada da reprodução. Então, você tem uma haste, que são as setas, e lá na parte superior, a cápsula, onde ficam localizados os esporos. Os esporos são células, essas células são jogadas no ambiente, caem no solo e, consequentemente, acabam desenvolvendo uma nova parte do vegetal. A reprodução ocorre por metagênese. O que é isso? Existe uma fase sexuada e uma fase assexuada. A fase
assexuada, representada pela liberação de esporos, e a fase sexuada, naturalmente, representada pelo encontro dos gametas. Como a fecundação é externa, acontece fora do corpo do vegetal, é fundamental que o solo esteja úmido, que o solo tenha água, que os gametas vão cair nesse solo úmido, o gameta masculino então vai se deslocar, ele nada até encontrar o gameta feminino, e assim ocorre a fecundação. Aqui o esquema então da reprodução de uma briófita. Então a gente repara que na figura indicado pelo número 1, mostra que os gametas masculinos, eles nadam até encontrar o gameta feminino. Na figura 2 é a liberação dos esporos, tem então a liberação dos esporos. Na figura 3 começa a haver o desenvolvimento da parte inferior. O ciclo então vai sempre recomeçando, com a liberação, com o ciclo sempre recomeçando. As pteridófitas já são plantas maiores do que as briófitas, médio ou grande porte. Médio podem ter desde vários centímetros até alguns metros. Então, uma briófita grande ela pode ter 5, 6 metros de altura. E já podem ter esse tamanho grande porque tem os vasos condutores. Mas a fecundação também ainda é externa e, por causa disso, também precisam viver em ambiente úmido, ambiente que tenha o solo úmido, pelo menos no momento da reprodução. Também são plantas que precisam de iluminação indireta, já precisando de mais luz, uma quantidade maior de luz, mas já podem viver com uma iluminação também indireta, ou seja, podem viver em ambientes sombreados, mas onde tem uma quantidade maior de luz. A mais famosa pteridófita é a samambaia, mas a gente também tem as avencas, também plantas ornamentais, e os samambaiaçus, que são as pteridófitas de grande porte, essas que podem atingir até alguns metros de altura. Aqui uma samambaia, essa é famosa, muitas folhas. Aqui uma avenca, também uma grande quantidade de folhas, por isso são plantas ornamentais, são plantas muito bonitas. Aqui o samambaiaçu, é raramente encontrada hoje em dia, mas em algumas regiões de Mata Atlântica ainda podem ser observadas. Então essas têm já 5, 6 metros de altura, são árvores bastante grandes. O corpo da pteridófita, diferente da briófita, já tem órgãos, já tem uma raiz, já tem um caule e já tem folhas, sendo que em muitas das pteridófitas, não todas, o caule fica embaixo da terra. No samambaiaçu não, fica acima da terra, mas em samambaias e avencas, por exemplo, esse caule fica embaixo da terra, é um caule subterrâneo. Aqui um esquema também, um desenho de uma samambaia. Então o caule que a gente está vendo ali, ele fica embaixo da terra, as raízes, né, essas fininhas, e as folhas, elas são divididas. Elas são divididas em partes menores, que nós chamamos de folíolos. Essa sequência que a gente vê, briófitas, pteridófitas, depois de gimnospermas e angiospermas, representa, além do segmento evolutivo, também representa o tempo em que esses vegetais apareceram no planeta. Então, os primeiros vegetais que apareceram foram as briófitas, depois foram as pteridófitas. Essas pteridófitas que foram os primeiros a ter os vasos condutores, por isso, podendo apresentar um tamanho maior, né, um porte maior. Aqui, mais um esquema das pteridófitas, só que agora mostrando um detalhe do folíolo. Então, em cada folíolo, nós temos umas bolinhas chamadas soros. Dentro dessas bolinhas dos soros, nós temos a formação dos esporos. Então, a gente diz que as folhas representam a parte responsável pela reprodução assexuada das pteridófitas. Também por alternância de gerações, então também tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. Aqui, mostrando então essa reprodução, a liberação dos esporos, o esporo cai no solo, forma o gametófito, que é a fase
responsável pela reprodução sexuada. O gametófito produz os gametas. O gameta masculino também precisa nadar até encontrar o gameta feminino. Forma-se um esporófito e o ciclo então se mantém. Bom, espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando. Vamos lembrar que a gente ainda está em pandemia. Ainda bem que está uma descendente, né, o número de casos descendente. A gente espera que sempre continue assim. Até uma próxima. Tudo de bom para você.